E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Paulo, aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente, não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto, em muitos lances da experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social, basta às vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres de contratempos incessantes nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que nos saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. Emmanuel. Bom, o nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, traz hoje um texto muito bonito, muito profundo, de muito ensinamento, e a gente torce para que cada um consiga buscar desse texto o máximo de ensinamento, o máximo de aprendizagem que puder. O texto é do livro Ceifa de Luz, capítulo 28, Estado Mental. Realmente é uma colheita, né? Ceifa de Luz, o título do livro. É uma colheita de luz esse texto. Estado mental. Já a primeira ideia que traz para a gente, pela palavra mental, é a mente, né? É o pensamento. E ele está falando mesmo do pensamento. Mas tem um estado. E o estado é estado de espírito. O estado é sentimento. O estado mostra o padrão de consciência, mostra o padrão de evolução, né? Então o estado mostra quem nós somos e a mente movimenta o mundo de acordo com esse estado nosso. Então o estado mental é um retrato puro de quem eu sou, como a minha mente se movimenta a partir do meu estado. Por isso o Evangelho é de amor, para mudar o estado das pessoas, para que a mente de cada um possa trabalhar, a mente como usina de energia, de transformação, de modificação, de construção, de trabalho, que esse pensamento é o dínamo, né? É o que move tudo isso, mas ele é qualificado por um sentimento. E esse sentimento é o sentimento de amor, é o sentimento de compreensão, de entendimento, né? E quando tem o título Estado Mental, o Emmanuel traz essa dupla
de sentimento e de pensamento, uma dupla indissociável. Não dá para separar o pensamento do sentimento, porque o sentimento fora do pensamento é uma coisa mais, né, estática, talvez, uma coisa mais, né, é um estado mesmo, né? E o pensamento sem o sentimento não tem qualidade, vai pensar em quê? No nada? Né? O pensamento é qualificado pelo sentimento, então o estado mental é o meu estado, é o estado do meu pensamento, é a minha predisposição para a vida. Né? Tem gente que espera a vida para sentir. Aí vai sentindo as coisas de maneira externa, vai sentindo de maneira negativa, aí tem um pensamento negativo diante da vida. Isso dá uma rebeldia, isso dá uma insatisfação, isso gera uma série de coisas. Mas tem gente que consegue ter um estado de obediência, ter um estado de resignação, ter um estado de compreensão diante das coisas da vida. Isso não é acomodação, isso é um estado de compreensão. Meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. É nessa linha do ensinamento de Jesus. Aí tem gente que consegue esse estado. Quando consegue esse estado, ele tem um estado anterior ao fato. Então o fato, embora tenha influência sobre o fato, mas o fato, embora tenha influência sobre o estado, não determina. Não é o fato que vai determinar o meu estado. Isso é domínio espiritual. Toda vez que o fato domina meu estado mental, eu vou ficar pensando somente naquilo. Porque aquilo vai me atingir tanto que eu vou perder o domínio sobre mim, sobre a minha mente. Porque o meu estado de revolta, o meu estado de angústia, o meu estado de ódio, o meu estado de raiva, esses meus estados do sentimento, afastados da compreensão, do amor, da misericórdia, desses ensinamentos de Jesus, traz para mim uma vida com os pensamentos voltados para a retaguarda. Eu vou viver a reboque dos fatos. Eu não estou pronto. Então qual é o meu estado mental? E olha o que o Emmanuel começa a escrever a partir de um versículo de Paulo. Paulo diz o seguinte: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha que coisa legal. Nesse versículo de uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23, e vos renoveis pelo espírito do vosso entendimento, primeiro ele pede renovação, modificação, transformação, evolução. Mas a partir de quê? Pelo espírito do meu entendimento. Então eu preciso observar, compreender, avaliar com esse estado mental apropriado. Porque quando eu avalio a vida, avalio os fatos que acontecem comigo dentro de um estado mental adequado, eu consigo evoluir. E se eu não tiver um estado mental adequado, se eu tiver um estado mental ditado pelos meus desejos, pelos meus sentidos, o meu estado mental vem depois dos fatos. Eu não estou pronto para os fatos. Eu sou como se fosse uma folha seca, que os fatos vão me levando para lá e para cá. Quantos de nós somos isso, né? Os fatos vão nos levando para lá e para cá, e a gente fica um pensamento perdido, sem controle. A dor, a tristeza, a angústia, a família que eu não quero, o trabalho que eu não quero, todas as circunstâncias da vida alteram o meu estado mental, porque eu não estou preparado para essa vida. É nessa linha que Emmanuel traz o texto. E ele começa a dizer exatamente isso. Aí ele já vai falar de um ponto de vista reencarnatório e etc. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. O que Emmanuel está dizendo? A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas, as consequências dos nossos atos anteriores. Então, essa lei de ação, de reação, de justiça, né, de misericórdia, porque isso, aprendizagem é misericórdia, oportunidade de aprendizagem não é castigo, é pura misericórdia. Mas eu trago, pelo exercício do meu livre-arbítrio. E como é que foi o exercício do livre-arbítrio? Eu fui pensando de acordo com o meu estado,
o estado de espírito, o meu estado emocional, o meu sentimento. Então, à medida em que eu sou imperfeito, eu vou pensando de modo imperfeito, vou agindo de modo imperfeito. E à medida que eu vou sentindo, pensando e agindo de modo imperfeito, eu vou trazendo consequências para a minha vida. E o que ele está dizendo é isso, que eu trago uma carga de condições menos felizes em cada encarnação. E essa carga, ele diz que pode acarretar momentos difíceis, né, de provação, quando da nossa permanência na Terra. Então a minha encarnação no mundo de imperfeição vai causar tudo isso. E ele fala várias questões, né? Ele fala da família, fala da vida profissional, social, econômica, do corpo físico. São todas condições, circunstâncias da encarnação. São condições circunstanciais da encarnação. Que circunstâncias? Circunstâncias de justiça da lei, de acordo com essa carga de condições menos felizes que eu mesmo dei causa. Então é justo. Eu preciso ter um estado mental para enfrentar, para viver a minha condição de família, de vida profissional, social, econômica, corpo físico, etc. Eu preciso estar preparado para viver. Eu preciso aprender a viver. E se eu aprender, eu vou me renovar no espírito do vosso entendimento. Aí eu vou entender. Olha o verdadeiro espírita. Quem é o verdadeiro espírita? Aquele que faz a transformação moral e luta para domar suas imperfeições. São duas coisas. Porque ele tem um estado mental que pelo entendimento ele modifica moralmente. Então, o espírita, quando ele toma conhecimento de uma série de leis, de informações que a doutrina trouxe, ele tem uma compreensão nova, ele modifica também o sentimento. Ele tem um sentimento de resignação, de paciência, ele traz um sentimento novo. Esse sentimento novo traz um novo padrão de pensamento. E aí ele se transforma com isso. Ele faz uma transformação moral. Só que como ele não é perfeito, a transformação moral sempre é um passo a mais. Aí ele tem que fazer o esforço para domar suas imperfeições, para continuar sempre se modificando, né? E aí ele está fazendo o quê? Usando esse estado mental. O espírita usa esse estado mental. Aliás, não tem como não usar o estado mental, que é a condição humana. Todo mundo vive o seu estado justo, né? O dia que eu estou em estado negativo, o dia que eu estou angustiado, triste, revoltado, com medo, esse estado influencia no meu pensamento. E esse estado meu que influencia no meu pensamento, influencia no meu dia a dia, né? E as minhas condições que ele falou, das circunstâncias, a família, se eu não tiver... é a família que vai determinar o meu estado, ou o meu estado que vai me preparar para viver na família que eu tenho? É a vida profissional que vai determinar o meu estado mental, ou o meu estado mental vai me trazer uma postura nova diante da vida profissional? É a vida social que vai me trazer um estado mental, ou o meu estado mental vai me posicionar melhor na minha vida social, né? E na vida econômica a mesma coisa. No corpo físico a mesma coisa. É o corpo físico que vai determinar o meu estado mental? É a minha situação econômica que vai determinar o meu estado mental? Não pode, isso está invertido. Não é essa inversão. Eu tenho que mexer nessa coisa. Eu tenho que ser, o meu estado mental é que tem que dirigir tudo isso. E meu estado mental só modifica com o entendimento. E o entendimento é o quê? É inteligência, é razão e é sentimento. Então eu tenho que me modificar. Jesus trouxe o evangelho de amor. Nesse evangelho de amor que eu aprendo a perdoar, aprendo a misericórdia, aprendo uma série de coisas, eu entendo e compreendo uma série de outras coisas, eu modifico o meu estado mental. Qual é o estado mental da fé? Olha o Humberto de Campos. Não mais creio porque sei. Olha que estado mental. Ele hoje tem consciência. Ele não está mais só na questão de crer. Ele sabe. Ele tem convicção daquilo. Então o estado mental dele já é anterior aos fatos. Qualquer fato que acontecer, esse fato vai acontecer dentro de um estado mental. Mais preparado para viver esse fato, para tirar desse fato uma aprendizagem. E para entender que esses fatos circunstanciais da vida, seja família, vida profissional, social, econômica, corpo físico, faz parte dessas condições menos felizes, que não representam castigo,
São condições menos felizes que representam oportunidade de crescimento. Vamos deixar o texto falar, e o texto fala numa linguagem muito relativa, né? Dos problemas que muitas vezes nós espíritas temos é que a gente vai de maneira muito absoluta. Tem essa família por isso, por aquilo, e tem isso, por aquilo, por aquilo. Não precisa da gente ser tão objetivo assim. É importante a gente pensar nesse mecanismo que é verdade. A gente traz como consequências dos nossos atos uma série de circunstâncias e situações, mas a gente não precisa estabelecer na nossa cabeça, tem essa doença por causa disso, tem isso por causa daquilo. Não, a gente pode ir com mais calma. Provavelmente, tem grande chance, né? E Emmanuel usa exatamente esses termos. Ele usa aqui, com muita frequência, provavelmente, muitas vezes, em muitos casos, às vezes. Olha como ele diz. Então ele sempre relativiza. Porque pode ser mais ou menos assim, mais ou menos assim. A gente não sabe exatamente a forma. E um dos nossos problemas, às vezes, é que a gente quer dizer exatamente como foi. E a gente não tem o domínio sobre a situação, as informações suficientes sobre a situação para a gente dizer como foi exatamente. Aí muitas pessoas, até que não são espíritas, se aproximam dos espíritas para os espíritas fazerem leituras exatas de como foi. Por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo? E aí nós espíritas assistimos muitas vezes as pessoas mais afastadas da doutrina espírita falando verdades por aí. Isso é por isso é por aquilo, isso é não sei o quê. E aí distorce a compreensão da doutrina espírita. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Emmanuel toma esse cuidado. A gente vai ver para que cada uma dessas coisas que ele vai falar, ele vai relativizar. E ele começa pela família. Ele vai falar alguma coisa da família, da vida profissional, da situação social, da vida econômica e do corpo físico. Mas em todas elas, ele vai relativizar. Ele diz, provavelmente não teremos a família que desejaríamos. Provavelmente. Por quê? E nem contamos ainda com as situações ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo aquilo que a gente queria. Então, muito provavelmente, a gente não vai ter a família ideal. A gente não vai ter a família dos nossos sonhos, né? Provavelmente, a gente não vai ter a família dos nossos sonhos e nem os membros da família vão ter ainda esses ideais de elevação. Vai ter muita gente na família que, por mais que o tempo passe, que a experiência chegue, que o sofrimento chegue, ele ainda não consegue absorver e despertar nele esses ideais de elevação. Emmanuel diz que isso acontece, é normal, né? E ele passa para as atividades profissionais. A atividade profissional, com muita frequência, com muita frequência, não é absolutamente. A atividade profissional com muita frequência também não é aquela que eu mais queria, né? Porque em muitos lances da minha experiência, em muitas situações da nossa vida, nós somos forçados a executar tarefas menos agradáveis. Aquelas que trazem humilhação, aquelas que faz a gente amansar, que fazem a gente aprender. E ele diz por quê, né? Para a regeneração de nossos impulsos inferiores. Então muitas vezes também que eu estou com essa vida profissional, que ela não é o ideal que eu queria o poder, eu queria ser bem sucedido, ser rico, ser aquilo, e muitas vezes a vida traz situações que não são nada disso, né? Tem um sentido, não é castigo, não é azar, né? Aquilo já faz parte dessas condições menos felizes que eu trago. E eu trago essas condições menos felizes para quê? Para a regeneração de nossos impulsos inferiores. Então qual é o sentido disso? Aprendizado. Eu preciso ter um estado mental apropriado para conviver na família certa, para ter a atividade profissional que eu tenho. Posso mudar, não tem problema nenhum, mas sem a revolta daquele momento, do estado profissional do momento, né? Eu preciso me transformar, me renovar pelo entendimento. Então eu preciso entender isso. Emmanuel está pedindo para a gente entender. Eu preciso entender que provavelmente eu tenho uma família que eu preciso. Com muita frequência, a atividade profissional que eu exerço é aquela que eu preciso. A situação social
na maioria das vezes, não é a que sonhamos. A maioria queria mais. A maioria queria mais destaque, uma casa mais bonita, uma situação melhor. A maioria, né? Então essa situação social, a maioria das vezes não é o que sonhamos. De vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade. Por que minha vida social muitas vezes não é a que eu queria, que é a de projeção, de poder? Porque na maioria das vezes tem muitas situações, muitas circunstâncias que me empurram, que me impelem a quê? A fazer curso de paciência e de humildade. Aí eu vou ter uma situação social mais frágil para eu aprender, para eu participar desse curso, para eu aprender a paciência, para eu aprender a humildade, que são sentimentos. Quando eu aprendo mais essa paciência, eu aprendo mais essa humildade, eu mudo o estado, eu mudo a compreensão. Se eu mudo o estado, eu mudo a forma de pensar. Então eu mudo o estado mental. Quando eu mudo o estado mental, eu paro de me revoltar com a situação social na qual eu vivo. Aí eu me adapto melhor à família, à vida profissional, à situação social. Não é acomodação, é não ter a revolta, é ter a compreensão. Aí eu me modifico pelo entendimento. Ele fala depois dos obstáculos econômicos, né? Os obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, olha como ele sempre relativiza, em muitos casos se erigem como sendo cárceres de contratempos incessantes. São prisões, né, de contratempos. Eu queria fazer um monte de coisas que não posso fazer. Eu estou aprisionado pela falta de dinheiro. Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não tenho condições, e eu tenho que viver nessa prisão, aprisionando a minha vontade e o meu desejo, né? Nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida. Provavelmente, eu necessito dessa lição, de aprender o respeito aos bens da vida. Se eu preciso aprender o respeito aos bens da vida, é porque eu não tinha. Eu não tinha esse sentimento de respeito. Está vendo como em todas essas situações, o que se modifica é o sentimento, é o estado? Se modifica o sentimento, modifica o estado do pensamento. Aí eu modifico o meu estado mental. Eu passo a ter um outro estado mental diante da vida. Aí eu vou viver na família com outro estado, tirando proveito da família que eu tenho. Não é me aproveitando dela, não. É tirando proveito da situação familiar para crescer. Eu estou me renovando a partir do meu entendimento das coisas. Eu vou mudar o meu estado mental, eu vou tirar proveito da situação profissional. Eu vou aproveitar a oportunidade desses aprendizados e vou realmente aprender. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Qual é o consolo? A compreensão, um estado mental apropriado. Quando eu modifico esse estado mental, eu já tenho consolo. Esse é o consolo, essa é a paz. Aí eu adquiro a paz. Independentemente da família, da atividade profissional, social, econômica, eu aprendo a mudar o meu estado mental. Isso é domínio espiritual. Porque quem não tem domínio espiritual, todas essas circunstâncias dominam a vida dele, dominam o estado mental dele, né? O meu estado mental vai ser dominado pela minha família, pela minha profissão, pela minha situação social, pela minha situação econômica. E por último ele fala do corpo. Quanta gente vive o inferno por causa do corpo, porque não tem o corpo que queria, né? Aí o que está acontecendo? Essa circunstância do corpo que não é bonito, é uma condição menos feliz, que ele traz porque necessitava dessa condição menos feliz. Então essa condição menos feliz não é condição de sofrimento, é condição de aprendizagem. Aí ele diz, outras vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que corresponde à minha estrutura psicológica, minha estrutura estética. Eu queria uma outra estrutura, a fim de que saibamos trabalhar com vista aos interesses da vida superior. Eu preciso descuidar um pouco do corpo, porque eu preciso aprender outra coisa, né? Então o corpo não é a minha vaidade. Eu não estou preso à vaidade do corpo, porque a pessoa bela, muitas vezes, ela se prende à vaidade. Ela passa a ser uma escrava do corpo da vaidade. Aí ela está presa. É um sentimento de prisão. Ela não está enxergando o espírito. Ela está semeando na carne.
Ela semeia na carne porque ela vive atenta, só observa, só presta atenção à beleza da carne. Então ela vive presa à vaidade. E às vezes eu venho com um corpo não tão bonito ou menos apropriado a essa condição estética que eu tenho, a fim de que eu aprenda a trabalhar. Trabalhar o quê? Os valores morais, os valores espirituais. Mais uma vez, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É preciso entender para a gente se renovar. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Olha como está tudo ligado. O Evangelho está todo ligado. Estado mental. Estado, condição vibratória da mente. Qual é a condição vibratória da minha mente? É a condição da revolta? É a condição da não aceitação? Que seja feita a vossa vontade? É ter um estado mental de obediência. É um estado mental de resignação. Olha só a história da resignação e da obediência. Né? É obediência com o sentimento da razão. E resignação com esse consentimento do coração. Então tem um estado mental. O consentimento muda o estado, né, da mente. E aqui agora Emmanuel já fala que não é provavelmente. Aqui ele já fala indiscutivelmente. Aí ele já conclui algumas coisas. Ele diz, indiscutivelmente, nem sempre conseguimos escolher aquilo que é o nosso desejo. Nem sempre as coisas são como eu quero. Indiscutivelmente, isso não está em discussão. As coisas não vão ser como eu quero, porque não é a minha vontade. Não adianta eu ter um estado mental de revolta, de insatisfação, de não aceitação, porque não sou eu, não é comigo, é uma lei. E essa lei pega todo mundo, não tem exceção, não tem privilégio, não tem quem seja da diretoria, não tem quem seja mais importante, menos importante. A ação tem uma reação, tem uma consequência. Então todas essas situações em que eu me encontro, elas são consequências de ações anteriores, que eu posso entender a lógica, o mecanismo da lei, mas eu não preciso ir literalmente em cada palavra, porque eu não vou saber, mas eu entendo a lógica, o mecanismo. Então, indiscutivelmente, nem sempre as coisas vão acontecer como eu quero. Mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las. Opa! Eu não posso escolher as coisas que acontecem comigo, mas eu posso escolher o meu estado mental. Isso é livre-arbítrio, isso é discernimento, isso é me renovar pelo entendimento, porque eu entendo e modifico o meu estado mental. Eu não posso ter a vida que eu quero, eu não posso ter as coisas acontecendo exatamente como eu quero, mas eu posso mudar o meu estado mental para aceitar as coisas que eu não posso mudar. É disso que ele está falando. Mas podemos, em qualquer posição, em qualquer circunstância, seja na família, na vida profissional, na situação social, na econômica, no corpo físico e etc., em qualquer dessas situações, eu posso escolher o estado mental justo. Olha a palavra que ele colocou. Estado mental justo, porque seria injusto eu estar precisando de aprender a humildade e querer continuar sendo arrogante, prepotente. Não é justo, e a lei é justa. Se eu preciso aprender a humildade, eu vou ter a lição da humildade. Se eu preciso aprender a lição de observar mais a vida espiritual, eu vou ter a lição de observar mais a vida espiritual. E se eu não for voluntariamente procurar compreender melhor a vida espiritual, alguma coisa vai esconder de mim o meu corpo, seja pela feiura, seja pela doença, para que eu passe a olhar para dentro, porque eu estou olhando muito lá para fora. Então não adianta. Eu não posso ter as coisas como eu quero, mas eu posso mudar a minha forma de viver as coisas que acontecem. Né? Porque eu posso aceitá-las, mas não é aceitá-las só assim, tá, sim senhor, infelizmente, não. É aceitá-las como possibilidade de convertê-las em acesso ao infinito bem. Opa! Enxergar na dor, enxergar na família problemática, na profissão que eu não queria, na situação social que não era o meu desejo, enxergar na situação econômica que não era o meu desejo, nesse corpo que não era o que eu queria, enxergar em tudo isso uma possibilidade de converter tudo isso em coisa boa. Então nunca foi castigo, nunca foi castigo. Tudo isso é uma grande oportunidade, se eu mudar o estado mental,
de converter tudo isso em algo positivo para mim. Então a família difícil não foi castigo, foi uma oportunidade, foi misericórdia. Então a vida profissional, a atividade profissional que eu exerço, que eu não queria, não foi castigo, foi misericórdia, é oportunidade. Né? A situação social, a vida econômica, o corpo, tudo isso que eu tenho, que não era o que eu desejava, que não era o que eu queria, não foi castigo, foi oportunidade. Oportunidade de eu tirar proveito disso, de eu crescer com isso. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É como se tivesse falado, Paulo estava falando para crianças. Acordem, aprendam com as dificuldades, aprendam com a vida, aprendam com as coisas, mas prestem atenção. Né? E depois de aceitá-las construtivamente, não é só aceitar emburrado. Então tá, eu não posso fazer nada mesmo? É melhor eu aceitar. Não, é aceitar construtivamente. Aceitar construtivamente é converter todas essas situações em situações positivas, em situações que vão me trazer benefício. Qual o benefício? A evolução do espírito. É um grande benefício. Aí eu preciso, depois de aceitar essas situações construtivamente, verificamos que a bondade de Deus concede a bênção do trabalho. Todas essas situações são trabalho e bênção. É o trabalho na família, é o trabalho na vida profissional, é o trabalho na vida social, na econômica, é o trabalho no... São trabalhos. Porque não teria isso de graça. Eu não seria transformado pela graça divina, eu tenho que ter mérito. Então, tudo isso é oportunidade de trabalho, porque eu vou trabalhar e vou me transformar. Então, o meu estado mental vai mostrar a minha evolução, vai mostrar o meu trabalho. Por isso não adianta eu querer, sabe aquela fé ingênua de achar que de salvação, que alguém vai resolver para mim? Não! É muito profundo, está muito no eu, está muito no sentimento, está muito no pensamento. Não tem mentira aí. Ninguém consegue mentir aí, ninguém consegue enganar aí. É no sentimento, é no pensamento, é no estado mental. E o estado mental traz a vibração, e a vibração traz a sintonia. É uma loucura tudo isso. É uma loucura tudo isso. É muito bonito, é muito profundo, e ao mesmo tempo é relativamente simples quando a gente muda o olhar, quando a gente muda o estado mental. Imagina o estado mental do ignorante. Eu não aceito esse corpo, eu não aceito essa doença, eu não aceito essa família, eu não aceito esse trabalho, eu não aceito a minha situação social. Ué, meu amigo, não aceita, fica rebelde, despreza a oportunidade, despreza o aprendizado, vira as costas para o professor, para a aula, e continue do mesmo jeito. Agora, tem aqueles que aprendem a se renovar no espírito do entendimento. É preciso nos renovar pelo espírito do atendimento. E quando a gente faz isso, olha o que ele fala. Ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude. Né? Olha, a gente vive pedindo a ajuda de Deus. Está aí a oportunidade da ajuda, da misericórdia. Eu peço ajuda, a ajuda vem e eu falo, não era essa que eu queria. Mas é essa que resolve o problema. Eu não sei o que resolve o problema. Alimentar o meu orgulho, alimentar a minha prepotência, alimentar a minha vaidade, não seria ajuda. Seria castigo. Seria alimentar de erros aquele que tem que se livrar do erro. Nós não somos alimentados ao nosso erro pela misericórdia divina. A misericórdia divina não alimenta o erro. A misericórdia divina alimenta a transformação pelo espírito do entendimento. E aí vem situações nos aflitos que é para alimentar esse entendimento. Por isso, quando esse aflito compreende, ele vai ser confortado. Ele vai ser consolado. Por isso ele vai ser bem-aventurado, quando ele tem um estado mental diferente. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque eles vão aprender e ter um estado mental diferente. E a partir disso ele vai abreviar qualquer outro tipo de prova, ele vai renovar o campo íntimo, ele vai sublimar a existência, ele vai acender uma luz que não se apaga mais, e ele vai edificar um futuro melhor. Ele vai preparar uma vida melhor em outros tempos.
Muito bom, né? Eu trouxe quatro pequenas citações de outros textos para a gente enriquecer esse texto, se é que ele precisa de enriquecer. Nós não vamos enriquecer, vou consertar, nós não vamos enriquecer o texto, nós vamos enriquecer a nossa compreensão do texto, porque é texto também de Emmanuel que ajuda a gente a compreender esse outro. No livro Fonte Viva, capítulo 67, tem um texto, modo de sentir. Que modo de sentir? Estado mental. Né? De que maneira eu estou sentindo? Só a minha raiva? Só a minha revolta? Emmanuel diz nesse texto: há muitos séculos o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Há muito tempo eu sou o mesmo, avaliando a vida pelos aspectos de fora, pelos aspectos externos, exteriores. A riqueza, a família que eu quero, o poder, o social, o corpo físico. Então, há muitos séculos o homem raciocina. Olha o estado mental. A minha mente reflete isso. Reflete o quê? Essas regras quase inalteradas. Por quê? Porque eu evolui pouco. Eu quase não altero essas regras. Eu comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Velhos processos de observação. É o olhar do homem velho, que não se transforma, que não se modifica. Né? E a reencarnação muda tudo isso. Com a reencarnação eu tenho que rever tudo isso. Então não dá para eu ser espírita e ficar a mesma pessoa. Eu tenho que modificar toda a minha visão de mundo. Eu não posso ser um espírita e ficar vendo só as coisas externas. Porque o espírita está ligado na coisa interna, na sua transformação moral, e na luta para ele continuar se transformando. Tem outro texto que estava na revista do Emmanuel, da revista Reformador, de 1961. Em constante renovação. O que o texto está pedindo? O Paulo. E renoveis no espírito do vosso entendimento. Em constante renovação. A vida, as reencarnações, representam essa constante renovação. O dia a dia eu não posso ser o mesmo. Né? Aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Então pronto. A lei do progresso. Todo mundo vai evoluir. Mais cedo, mais tarde, mais rápido, mais demorado, mas é um impositivo da lei. Né? Tem o tempo. O tempo está em aberto, mas a evolução é um impositivo. Não tem como. E aí Emmanuel aconselha. Estuda, raciocina, observa, medita. Olha só, não é só espera o tempo passar. Não é isso não. Estuda, raciocina, observa, medita. Mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. À medida em que eu vou dando causas melhores, as reencarnações vão se transformando em encarnações melhores, em encarnações onde o meu estado mental passa a ser cada vez melhor, uma frequência cada vez maior, uma sintonia cada vez mais apropriada, com essas forças mais evoluídas do universo. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre, aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade para amanhã. Nossa, é tudo isso que a gente estava falando. Toda lição nobre aprendida hoje. O que é toda lição nobre aprendida hoje? Toda virtude que eu adquiri. Então toda virtude que eu adquiri quer dizer, minha vida vai melhorar amanhã. Falando de encarnações. Então se eu estou na família, se eu estou na circunstância, no trabalho, na vida social, na econômica, no corpo, se todas essas circunstâncias que eu vivo hoje, eu aprender com elas, eu estou melhorando as próximas encarnações. Eu estou adquirindo virtudes. Que virtude? Da paciência, da resignação, do perdão, da compreensão, do amor. Então eu estou aprendendo as lições da humildade, etc. Então essas circunstâncias da minha vida vão me trazendo novos ensinamentos, se eu tirar proveito desses ensinamentos. Olha o Humberto de Campos, né? Hoje eu não falo mais para agradar, hoje eu falo com proveito.
Então ele não quer mais falar por falar. Ele quer que isso signifique alguma coisa. Toda lição nobre, aprendida hoje, por mais obscura e simples, uma lição que eu aprendi lá, ninguém me via, ninguém me conhecia, eu estava sozinho no meio do mundo, ali ó, eu aprendi uma lição que eu vou carregar para a vida, no espírito. Isso vai trazer modificações em minha vida. E depois um texto do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 161, nos padrões de Jesus. Aí nós temos um guia, nós temos um modelo para mudar o nosso estado mental. Aí esse texto Emmanuel diz, para renovar-nos em verdade, no modelo do Cristo, porque ele não é o guia, não é o modelo, ele não trouxe o modelo de renovação. Por isso a boa nova, a boa notícia, não é falar o caminho da renovação, e o caminho da renovação não é o perdão, a compreensão, o amor, oferecer a outra face, esse não é o caminho, né? É necessário, acima de tudo, olha o processo que ele utiliza, para que a gente renove, de verdade, no modelo de Jesus, é necessário, acima de tudo, olha a prioridade que ele dá, sentir nos padrões de Jesus, do Cristo, para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto. Então o que vem primeiro aqui? Sentir nos padrões do Cristo. Esse sentir é o estado mental. Se eu mudo o sentir e passo a sentir nos padrões do Cristo, o que eu vou fazer? Eu vou pensar diferente. Olha o estado mental. Eu vou pensar diferente, eu vou observar diferente, eu vou ouvir diferente, eu vou ver diferente e vou agir diferente. Olha, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, que o Cristo sempre falava. É nessa linha. E por que o Evangelho é de amor? Porque o amor faz essa primeira transformação, essa transformação do sentir. E quando eu modifico o sentir, eu passo a pensar na maneira diferente que eu senti. Eu começo a sentir diferente. Eu pensava de você só coisa ruim, porque eu tinha raiva de você. E eu começo a mudar o sentimento em relação a você, eu começo a pensar diferente. Porque eu comecei a sentir diferente. Então, à medida que eu vou sentindo diferente, eu vou mudando o modo de sentir. E quando eu mudo o sentir diferente, eu mudo o pensar diferente, porque é o sentir que qualifica o pensamento. Aí eu vou observar, de acordo com o sentimento novo. Eu só via feiura em você, e agora eu te vejo diferente. Eu te vejo com mais carinho, eu te vejo porque eu aprendi a compreender, a entender sua vida, a te perdoar. Eu te observo diferente. Eu já te ouço sem antipatia. Eu já te vejo com outro olhar. Eu já consigo agir diferente em relação a você. Por quê? Porque eu mudei a base. E a base é o sentimento, que é o Evangelho de amor de Jesus. Se eu conseguir mudar essa base, a partir da base eu mudo essa cadeia. Isso é uma equação. Tem um texto que Emmanuel fala que isso é uma equação divina. É uma equação divina. Sentir melhor. Só que não é uma... Ele cita um atrás do outro assim, mas isso é tudo quase que simultâneo. Né? É um acontecimento, isso é o viver, isso é o existir. Né? E por último, transformação e objetivo. Então, transformar e tem que ter um objetivo. Né? Não nos esse está no livro Bênção de Paz, capítulo 31. Não nos esquecermos de verificar se nos achamos gravitando em torno dos erros de muito tempo ou se vivemos com os problemas que nos foram habituais no passado sem procurar solução justa. Conhece a ti mesmo. Né? Para a gente não esquecer de observar, de prestar atenção. O quê? Prestar atenção em mim se eu estou fazendo o quê? Se eu estou gravitando em torno de erros de muito tempo, se eu estou fazendo as mesmas coisas. Há quanto tempo eu faço as mesmas coisas? Há quanto tempo eu cometo os mesmos erros? Há quanto tempo eu não gosto de você? Há quanto tempo eu não te perdoo? Há quanto tempo eu não aceito essa família? Há quanto tempo eu não aceito a minha profissão? Há quanto tempo eu raciocino da mesma forma? Há quanto tempo eu sinto do mesmo jeito? Porque se eu sinto do mesmo jeito, eu tenho a mesma maneira de pensar, eu tenho o mesmo estado mental. Há quanto tempo eu vivo no mesmo estado mental? É o que ele está perguntando aqui. Eu preciso observar. Há quanto tempo eu vivo no mesmo estado mental?
né? Sem procurar a solução justa, sem procurar o quê? O que o Paulo falou? Renovei-vos no espírito do vosso entendimento, sem procurar me renovar no espírito de entendimentos novos. E quanto mais orgulhoso eu sou, mais prepotente eu sou, mais eu acho que estou certo, mais eu não tenho conhecimentos novos, mais eu não me modifico a partir de sentimentos novos. Quem gostar de mim é assim mesmo, e eu sou assim mesmo, e pronto. Olha só, não modifica. E ele pede para a gente examinar o campo íntimo. Olha, a origem de tudo é o campo íntimo. A origem de tudo é o campo íntimo. Examinar o campo íntimo. Onde é que está? O que está no campo íntimo? A minha maior verdade. Os meus sentimentos mais autênticos. Minhas raivas, meu orgulho, minha vaidade. Está tudo isso no campo íntimo. Minha vontade de enganar, de me dar bem a partir de tudo. Isso justifica todas as minhas ações erradas ali na frente. Eu não preciso ficar batendo cabeça com as ações. Muda o campo íntimo. Observa o campo íntimo. Por que eu tenho tanta raiva? Por que eu tenho tanto orgulho? Por que eu acho que eu sou melhor? Por que eu acho que tudo tem que ser para mim? É esse campo íntimo que é a base. Então examinar esse campo íntimo e deduzir com clareza se estamos apaixonados por nós próximos. Observar o campo íntimo. Quem vai observar o meu campo íntimo melhor do que eu? Eu tenho que observar o meu campo íntimo e compreender minhas imperfeições, humildemente, compreender minhas imperfeições e ver se eu estou apaixonado por mim mesmo, se eu sou um narciso que só quer saber de si, se tudo para mim na vida são só os meus interesses. Não é como eu quero, não é necessariamente como eu quero, o que não me impede de querer. Repetindo lances autobiográficos ou lamentações estéreis. Repetindo lances autobiográficos, falando de mim mesmo, vivendo para mim mesmo, repetindo tudo da minha biografia, da minha vida, eu vou repetindo vidas, vou vivendo de maneira igual sempre, né? E com lamentações estéreis. O que é estéril? Que não dá fruto. Essas lamentações contra a família, contra a minha profissão, contra o meu trabalho, contra a minha vida social, contra a minha vida econômica, contra o meu corpo, isso tudo é estéril. É estéril porque não me modifica, isso faz com que eu continue sendo sempre o que eu sempre fui. Que lição, né, desse texto? Sem alterar o mecanismo de nossas emoções, disposições, atitudes e palavras. Não adianta eu ficar por aí lamentando a família que eu tenho, lamentando meus empregos, minha vida social, minha vida econômica, meu corpo físico. Não adianta eu viver lamentando tudo isso sem alterar o mecanismo das minhas emoções, porque é esse mecanismo das emoções que vai trazer o estado mental. E o estado mental vai trazer aquela cadeia de coisas, né? O sentir, o pensar, o observar, o ouvir, o ver e o agir. Emmanuel tem uma expressão que ele fala, afogados na carne. A gente que às vezes está descuidando dessas transformações, desse estado mental, a gente fica afogado na carne. Há quantas encarnações a gente está aí, né, afogado na carne. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.